Oi meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos ao dia 31, entendendo sua forma. O autor vai utilizar nesse dia uma sigla, né? Para continuar nos explicando como nós podemos honrar e glorificar a Deus. Que privilégio ter a tua companhia aqui. Eu tenho visto que vocês têm compartilhado com amigas, têm se aprofundado nesse estudo e isso me deixa muito feliz. O verso para reflexão está em Salmos 139, no verso 13. Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Mulher, só tu pode ser tu mesma. Deus, ele projetou cada uma de nós de maneira muito especial, de maneira singular, como se não existisse outra pessoa no mundo igual nós. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores, e é isso que te torna tão única. Deus, ele planejou um papel especial para ti. E é tu que precisa fazer essa contribuição individual para o corpo de Cristo. Ela não vai ser feita por mais ninguém se ela não for feita por ti. Tá bom? No capítulo anterior, nós vimos os dons espirituais e o nosso coração, que eram os 2 primeiros itens. E agora nós vamos ver os 3 itens seguintes que nós podemos aplicar para a obra de Deus. O primeiro item, então, são os nossos recursos pessoais. Os recursos pessoais são os talentos, os dons que Deus te deu, as habilidades naturais que Ele te deu na tua vida, né? Algumas pessoas têm habilidade com as palavras, outras têm habilidades atléticas, outras têm coordenação motora, outras são boas em matemática, em música, em mecânica. E Deus quer usar todas as nossas habilidades para a honra e glória dele, para que nós possamos servi-lo. Quando Deus foi construir o templo, ele usou diversas habilidades, inclusive de artesãos, de artistas, para trabalharem com prata, com bronze, com ouro, com madeira. Deus quer sim usar o teu talento. As nossas habilidades, meninas, elas vêm de Deus. E nós usamos desculpas para usar mal as nossas habilidades. Nós achamos que não são importantes, que não são necessárias, mas não é isso que Deus nos diz. Deus nos diz que nós temos habilidades inexploradas, desconhecidas, adormecidas, que nós precisamos desenvolver para que haja sentido na nossa vida, mas principalmente para que haja o avanço da glória de Deus. O autor diz que qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor usou para a sua glória. E Ele quer usar as tuas e as minhas habilidades também. Deus também quer que a gente faça aquilo que nós somos capazes de fazer. Por quê? Tu é a única pessoa neste mundo que pode usar as tuas habilidades. Eu não posso assumir as tuas habilidades. Eu não posso fazer a tua parte. É necessário que tu faça. E para descobrir a vontade de Deus para a tua vida, é preciso examinar a ti mesma, identificar
em que tu é boa e identificar também coisas que tu não tem habilidade. Então, se Deus não te deu capacidade de cantar bem, Ele não espera que tu seja uma cantora de ópera. Nunca, jamais, Ele vai te pedir para fazer algo que Ele não te capacitou. Mas, no entanto, as habilidades que Ele te deu são um indício, o primeiro indício do que Deus deseja que tu faça. São pistas para que tu conheça a vontade de Deus. As tuas habilidades, os teus dons, teus talentos, eles não foram concedidos somente para a tua profissão, mas eles foram concedidos para que tu exerça um ministério através desses dons. Deus quer que tu faça aquilo que tu é capaz de fazer. E Deus deseja que tu não jogue fora a tua habilidade, mas que tu use para o teu crescimento pessoal, profissional, financeiro, mas também para o teu ministério, exercitando na igreja aquilo que tu tem talento. O segundo item que nós vamos trabalhar hoje é usando o seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada uma de nós é verdadeiramente única. E as possibilidades de você algum dia encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 de potência. Então, é muito difícil. Muito difícil. Mas Deus deseja usar a tua singularidade. Quando Ele te fez, Ele quebrou o molde. E é por isso que Ele precisa da diversidade, precisa do teu dom de forma específica. Porque Ele nos deu esses traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez aquelas pessoas que gostam de rotina, aqueles que não gostam. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor de forma individual, outras trabalham melhor em equipe. E Deus age, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12:6. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Não importa quem tu seja, a maneira que tu foi feita, o que importa é que através da tua vida, Deus quer atingir o propósito dele. E isso é importante. Não existe, meninas, temperamento certo ou errado. Todos os tipos são necessários para dar sabor à igreja, para equilibrar, para trazer vida. Por isso Deus fez a diversidade. A tua maneira de ser vai influenciar a maneira e o lugar que tu usa as tuas habilidades. Então, não se engane pensando que é impossível. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele te deu, você se sente realizada, satisfeita e produtiva. Faz bem para ti. E o terceiro item que nós vamos ver hoje se chama utilizando suas áreas de experiência. Então, as experiências que tu tem na vida, elas não são em vão. A maioria delas estão fora do teu controle. Mas Deus, Ele permite que elas aconteçam para cumprir o teu propósito, o propósito da tua formação. Então, examine 6 tipos de experiências diárias que tu pode ter aprendido algo e que tu deve usar este algo para a honra e glória de Deus, para o ministério que Deus te deu. Aqui o autor diz que a gente deve avaliar as experiências familiares, o que tu aprendeu em família,
as experiências educacionais, as experiências vocacionais nos empregos que tu trabalhou, as experiências espirituais, ministeriais e as experiências dolorosas. Lembrando que geralmente são as experiências dolorosas que Deus mais usa para te preparar para esse ministério que Ele te deu. Deus, Ele não desperdiça uma dor. Na verdade, talvez a tua dor seja o teu ministério mais significativo. Pensa sobre isso, não é fácil. Mas quem mais poderia ajudar quem está em sofrimento do que quem já passou por um sofrimento semelhante? Quem poderia entender melhor uma mãe que perdeu um filho do que outra mãe que já passou por isso? Quem poderia entender melhor um adolescente rebelde do que alguém que já foi rebelde na adolescência? Deus sabe que nós precisamos experimentar as dores uns dos outros e Ele usa as nossas experiências dolorosas. Mas o autor diz que se você realmente deseja ser usada por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que te trouxeram arrependimento e ressentimento, aquelas que tu gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são o teu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. Precisa parar de encobri-las e admitir honestamente as faltas, os fracassos e os temores da tua vida. O mesmo Deus que te ajudou num momento de fraqueza, Ele quer te ajudar também a fortalecer outras pessoas. Se Paulo tivesse mantido em segredo os seus momentos de dúvida, de depressão, milhares de pessoas jamais teriam sido beneficiadas desses relatos, dessa experiência. Experiências compartilhadas podem beneficiar outras pessoas. Deus está te preparando e já te preparou para o propósito de servir Ele. Utilize a sua forma, utilize as tuas experiências, utilize a tua vida para que tu tenha frutos e para que tu realize o teu ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse do seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão da sua personalidade e das suas experiências. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedida você será. Deus quer te usar para alcançar outros corações. E finalizando o capítulo 31, o autor deixa para nossa reflexão a frase que diz: ninguém mais pode ser eu. Só tu tem esse dom. E é esse dom que Deus quer usar. Para memorizar, ele deixa 1 Pedro 4,10. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certamente transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. E para meditar, ele deixa uma pergunta: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Menina, mulher, que dom, que experiências, que capacidades, que habilidades que Deus te deu, que Ele quer que tu use para a honra e glória dEle.
Aí está o teu ministério. Não desperdice o jeito único que Deus te fez, as capacidades que Ele te deu, porque Ele quer te usar. Amém? Vamos orar juntas? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos alcança, pela forma única que o Senhor nos fez, pelos dons específicos, simples ou não, que o Senhor nos deu. Pai, nos ajude, nos dê oportunidade, possibilidades de usar cada um deles para a Tua honra, para a Tua glória e para a Tua obra. Que possamos servir aos nossos semelhantes com as capacidades que o Senhor nos deu. Não nos deixe desperdiçar ou enterrar o nosso dom. Que nós te pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Já me alonguei demais, né? Mas obrigada pela tua companhia até aqui. Um beijo no teu coração, fica com Deus e um bom domingo.